Cara, eu abri o YouTube aqui, eu ia colocar um vídeo não, uma música, mas eu lembrei que o YouTube é chato pra caramba, né? Tudo é direitos autorais, então não vai rolar. Eu abri aqui, eu dei de cara com um vídeo, um cara aqui de touca, de óculos, já achei, opa, estão copiando, não tem nada a ver com o meu canal. Mas e aí, pessoal, bora pro vídeo? Hoje eu já tô bem melhor, cara. Na verdade eu tô bem hoje, né? Naquele último vídeo que eu coloquei aqui no canal, eu tava ansioso. Eu quis pegar o celular naquela hora mesmo, né? Sobre o efeito da ansiedade, gravar ali. Eu já falei aqui que eu gosto de gravar vídeos sobre esses assuntos, né? Coisas relacionadas a habilidades, desenvolvimento pessoal, esse tipo de coisa, né? Eu falo desenvolvimento pessoal, aposto que vocês devem pensar que já tem a ver com mulher, tem a ver com dinheiro, mas desenvolvimento pessoal não é só isso não, cara. Desenvolvimento pessoal, ele tem muito a ver com você olhar para dentro, né? E identificar falhas, identificar coisas ali que você precisa melhorar. E nem sempre é para pegar mulher, nem sempre é para questão de dinheiro. Às vezes é simplesmente para você tentar viver confortavelmente, né? Tentar ter uma paz de espírito, tentar ter uma mente mais tranquila. Eu até falei naquele vídeo que eu trabalhei muito bem a minha mente, por isso que eu consegui chegar naquele momento ali, eu estava ansioso, mas eu conseguia isolar aquela ansiedade e pensar racionalmente. A ansiedade não interferiu em nada, não mudou em nada as minhas atitudes, né? Fiz tudo normalmente como eu faria, mas isso tudo graças a eu ter esse hábito de olhar para dentro e tentar identificar as coisas que precisam ser melhoradas e tentar mudar. É uma coisa que eu gosto de fazer, na verdade, né? Eu faço como uma obrigação, gosto de olhar para dentro, ter esses momentos de introspecção e tentar melhorar. Mas enfim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser racional. Naquele vídeo eu até falei um pouco sobre isso, né? Eu peguei a câmera ali de forma espontânea sobre o efeito da ansiedade para falar sobre aquelas coisas e o vídeo acabou indo em direção a isso, né? Ser racional e enfim. Mas aqui nesse canal, com os temas que eu trago aqui, com certeza tem pessoas que são despertas, mas ser desperto não é ser racional, né? Eu acho que eu já até falei isso em algum vídeo. Teve um vídeo que eu coloquei aqui no canal, tem um tempo já que eu coloquei esse vídeo, que eu estava falando sobre habilidades que eu aprendi nos últimos 10 anos. E eu falei que eu ia voltar a falar sobre isso, né? Sobre essas habilidades. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser racional. Muitos aí podem pensar que ser racional e ser desperto é a mesma coisa. Mas você pode ser um cara desperto e pode não ser racional. De repente, você comete muitos erros na sua vida e fica se perguntando por que você comete esses erros, né? Ou por que as coisas não dão certo na sua vida. Embora a gente não tenha 100% de controle sobre a nossa vida, né? Na verdade, passa muito longe de ser 100% de controle. Mas de repente você erra pra caramba aí, né? Você sempre traça planos na sua vida e nunca consegue, sempre erra e às vezes você está errando aí, né? Não saber ser racional. O ser racional é quando você consegue isolar o que você está sentindo, né? Os impulsos que você está sentindo, aquela coisa ali que não é racional, não é lógico você fazer, uma coisa que você sabe que é um hábito que vai te causar mal, né? Diferente de ser desperto. Desperto é quando você entende a realidade. Você sabe que o mundo é mal, você entende como o capitalismo funciona, você tem um certo esclarecimento. Agora, ser racional, cara, ser racional já é o que eu falei, né? Você conseguir isolar. E as pessoas, elas erram muito aí. Você vê, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, eu acredito que no mundo, né? Mas aqui no Brasil eu tenho certeza disso, que a maioria das pessoas, elas são emotivas, são emocionais, que é o contrário de ser racional. Elas, cara, você vê, né, que tem uma frase que é: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Essas pessoas, elas vivem assim. Quando acertam, acertam por acaso. E é porque elas são emocionais. Você percebe claramente isso quando você conversa com qualquer pessoa na rua, quando você, sei lá,
Você vê o jeito que as pessoas elas lidam com os problemas. Eu, por exemplo, né, ontem não, antes de ontem, eu tava naquela ansiedade toda. E, cara, eu isolei totalmente. O meu padrão de pensamento ele mudou drasticamente, ele muda drasticamente. Eu não sou um cara ansioso, felizmente, né? E graças a eu ter esse desenvolvimento pessoal, eu não sou um cara ansioso, eu treinei minha mente para não ser ansiosa. Mas em algumas situações pontuais eu sofro, sim, um certo nível de ansiedade, né? Ontem eu tive até, antes de ontem eu tive até dificuldade para dormir. E aí fui dormir, cara, e já veio aquela chuva de pensamentos, né? Aqueles pensamentos negativos, medo. E para você ter ideia como que a ansiedade é uma coisa doida, eu fui deitar e aí eu tava preocupado com o quê? Eu tava preocupado com velhice, cara. Coisa que eu não tenho controle nenhum sobre. Eu tava preocupado com a velhice, querendo não chegar até a velhice, com medo da velhice. E você vê, o padrão de pensamento ele muda totalmente, cara. É muito engraçado, né? E era como se eu estivesse assistindo os meus pensamentos. Tava tipo assim, meio que distante, né? Porque eu sabia que aquilo não era eu sabia que aquilo era ansiedade. Eu fiquei mais sensível, mais solidário dentro da minha cabeça, preocupado com o problema dos outros. É muito doido quando você está sob efeito da ansiedade. Mas hoje eu estou tranquilo, né? E, cara, você só tem a ganhar se você conseguir isolar, se conseguir identificar o que é emoção, o que é instinto, o que são hormônios, neurotransmissores agindo ali, o que é você racional, a informação. Você só tem a ganhar. Se você não é racional, você só erra na vida, cara. Deixar suas emoções, seus instintos controlar a sua vida, você só vai errar. E, cara, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui de como você erra, né? Acontece muito, por exemplo, no trânsito. O trânsito é uma coisa assim que irrita as pessoas, né? O trânsito é uma coisa estressante. E aí sempre acontece desentendimento, um quer dirigir de um jeito, outro quer dirigir de outro jeito. Então vamos pegar uma situação aí hipotética. Você está dirigindo, aí você é um cara que respeita as leis, né? Você anda devagar, respeita tudo, aí tem um cara atrás de você, apressadinho, começa a buzinar. Você vai ficar com raiva, porque você está certo e o cara, ele está buzinando. Eu, por exemplo, não fico com raiva, né? Porque eu já trabalhei muito a minha mente. Mas aí o cara atrás está buzinando ali, está te enchendo o saco, aí você fica com raiva, abre a janela, buzina, xinga o cara. O cara pode muito bem sair ali, pegar uma faca, pegar uma arma, e mesmo que você não morra. Aliás, você pode pensar que você vai morrer mesmo, não tem problema, mas nem sempre você vai morrer, né? Às vezes o cara vai te dar uma facada, você vai sentir dor, vai sobreviver, vai atirar em você, você vai sobreviver, ou de repente vai atirar no seu carro, vai ter prejuízo. Então nem sempre você vai morrer. E pior, tudo isso poderia ser evitado se você simplesmente fosse racional, se você pegasse aquela raiva e falar, peraí, isso aqui não sou eu, essa raiva está aqui, ela está gritando aqui dentro, mas se eu não fizer nada, não tem como ela me obrigar a fazer alguma coisa. Então se eu conseguir ser racional, você não tem esse prejuízo. E são inúmeros exemplos que eu poderia dar aqui, né? Eu ficaria aqui até amanhã citando exemplos. Teve até uma vez que eu falei aqui no canal, eu citei o exemplo de um cara que, esse cara é um cara bem gente boa, né? Eu estudei com ele na adolescência e esse cara seguiu a cartilha, né? Saiu da escola, foi para a faculdade, aí depois que formou, começou a trabalhar na área, e aí já arrumou uma namoradinha e, tipo assim, pouco tempo depois que ele arrumou essa namorada, já veio um filho. E aí o cara tava pagando dívida de faculdade ainda, aí tinha que cuidar da mulher e do filho. A mulher teve que sair da faculdade, ele teve que cuidar da mulher e do filho. E aí o cara trabalhava de noite, né? De noite, não sobrava dinheiro no final do mês e não satisfeito, o cara foi lá e ainda financiou um carro. Ou seja, só atitudes emocionais. O cara devia ter esse cuidado ali na hora de transar, né? Pra evitar isso. O cara devia ter isolado a vontade dele de comprar carro, comprou. E aí começou a ficar apertado. Mas não satisfeito, ficou pior. A situação ainda ficou pior. Agora tá esperando o segundo filho, o cara perdeu o segundo trabalho e tá passando até aperto, né, cara, dificuldade. Tá dependendo da ajuda da mãe até, cara. E você vê que nesse mundo aqui você tem que ser racional. Não é uma opção ser racional. Ah, eu sou racional,
ele não é racional, ele é emotivo, ele tem pavio curto. Não, cara, isso não deveria ser opção. Mas enfim, né? Então eu estudei com esse cara, mano, e o cara se deu a cartilha e tipo assim, se lascou, né? Tudo falta de informação e falta de ser racional. E hoje tá com a vida difícil. Então você vê a importância de ser racional, né? Se você não consegue separar as coisas, você só se lasca. E eu não sei da sua realidade, mas se tem um lugar que você precisa ser racional, é no trabalho, cara. No trabalho você tem que ser racional todo dia. Lidar com o ambiente de trabalho, principalmente se você trabalha com muitas pessoas, né? Se você tem chefe mulher, então você tá lascado. Tem gente aí que, sei lá, o chefe vem falar alguma coisa e ele quer discutir com o chefe, né? Ele quer discutir. Às vezes você tá até certo, cara. Às vezes você tá até certo. Mas o melhor seria você ficar em silêncio, entendeu? Ou então dar a entender que seu chefe está certo para você sair de boa. Porque às vezes você sai perdendo, você quer mostrar que você está certo, você quer bater de frente, aí bate aquela raiva, indignação, ao invés de você engolir aquele gostinho amargo da raiva, da injustiça ali, de seu chefe está te dando uma bronca por nada, você quer sair por cima. Então é um erro. E, cara, teve uma situação que aconteceu comigo. Eu já morava fora da casa da minha mãe, nessa época eu tinha moto ainda. Eu deixei a minha moto lá na casa da minha mãe, peguei o carro emprestado. Aí quando eu estava voltando para lá, para casa da minha mãe, para deixar o carro lá e pegar a moto, a garagem na época minha mãe ainda não tinha construído a garagem na casa. Ela alugava uma garagem e a garagem já ficava separada da casa, né? Eu deixava o carro e ia andando até em casa. E aí eu lembro que eu cheguei de carro lá, aí ia descer do carro, parei o carro para ir pra garagem, de repente eu ouvi alguém falando alguma coisa atrás assim, eu olhei o retrovisor, eu falei, eu conheço ele. Eu achei que eu tava brincando, né? Aí quando eu ia abrir a porta assim para responder o cara, de repente o cara começa a me xingar, cara. O cara começou a me xingar e eu, tipo assim, eu achei que eu tava brincando, né? Não tinha sentido nenhum o cara tá me xingando. Aí eu ia responder e de repente eu percebi que ele tava falando sério. Aí, cara, naquele momento que eu percebi que ele tava falando sério, eu já nem respondi nada, fiquei em silêncio, desci do carro, fechei a porta. É claro que eu senti coisas, né? Eu sou humano. Eu desci do carro, fechei a porta, abri lá o portão da garagem, em silêncio, o cara me xingando lá atrás, falando sozinho. Aí eu abrindo lá, não entendendo nada que tinha acontecido. Segundo ele, eu tinha cortado ele na curva, que eu tive que pegar a BR para ir para casa da minha mãe. Segundo ele, eu tinha cortado ele de carro na curva, ele estava de moto. Tipo assim, a moto ocupa um espaço muito pequeno, ele estava no canto. Assim, eu ultrapassei o cara, mas eu passei muito longe dele, né? E mesmo se eu tivesse passado perto, me justificava. Aí o cara falando lá, e aí eu pensei, né? Com certeza o cara deve ter tido um dia bosta, tá descontando em mim, né? Surtou, tá descontando em alguém. Não sabe, o brasileiro não tem inteligência emocional nenhuma, né? Não consegue separar as coisas, aí tá descontando em mim. Aí o silêncio, né? O cara mora perto da casa da minha mãe, então você imagina, né? Ele sabia muito bem onde me encontrar. Então ia dar problema pra mim, eu fiquei em silêncio. O ideal seria eu ir lá no cara, pedir desculpa mesmo, tanto certo. Falar, não, você tá certo, cara, foi mal aí, não te vi. Pra amenizar a situação e ficar de boa. Mas aí, cara, eu acabei ficando em silêncio, não falei nada, abri lá o portão, voltei, entrei no carro. Quando eu coloquei o carro na garagem, o cara lá xingando, né? Aí o cara, pra você ver, o cara não entendia o que estava acontecendo. Por quê? Com certeza ele cresceu achando que não pode levar desaforo para casa, quando alguém grita com você, quando alguém te insulta, você tem que escutar de volta. E eu lá calmo, por fora totalmente sereno, por dentro até estava sentindo algumas coisas, bateu até uma adrenalina, né? Você sabe como sua perna treme, tudo, sua mão treme. Mas por fora eu estava sereno ali, entrei, coloquei o carro na garagem e o cara continuava a me xingar, né? Aí o cara não satisfeito, né? Não entendia o que estava acontecendo. Aí ele foi e falou assim, né? E ri aí pra você ver, ri que eu entro aí e te quebro, te meto a porrada, ri pra você ver. E eu não tinha falado nada. Até que eu tava lá dentro, abaixei assim pra pegar a chave da casa da minha mãe,
minha chave, né? Tem a chave lá também para pegar a chave. E eu ia sair fora do carro, o cara já ficou em silêncio naquele momento. O cara ficou em silêncio. Aí depois, quando eu tava saindo, fechei a garagem, passei perto do cara sem falar nada, fui caminhando até a casa da minha mãe. Depois que eu refleti, por que ele ficou em silêncio naquele momento? Com certeza ele talvez achou que eu fosse pegar uma arma, alguma coisa assim, ficou em silêncio, né? Mas aí você vê, o cara já foi um QI 83, já tinha feito a besteira. Se eu fosse fazer mesmo, se eu fosse fazer alguma coisa contra ele, já era, né? Já tinha feito a besteira, já tinha sido emocional. E ali já não ia adiantar mais nada ele pensar. Ele pensou tarde, né? Se eu fosse fazer alguma coisa. Poderia ser o inverso também. Eu tá gritando com alguém e aí, enfim. Mas ali o cara teria pensado tarde. O cara é pai de família e tudo. Mas aí você vê que o brasileiro não tem inteligência emocional. Mas eu logo pensei também, né, cara? Deixa o cara deve ter tido um dia difícil, deve ter uma vida difícil, deixa o cara gritar. O único problema é que eu fiquei pensando, será que esse cara vai tentar fazer alguma coisa contra mim depois? Porque eu fiquei em silêncio. Falei nada, não fiz nada com o cara. O cara conhece minha mãe e tudo. Falei nada com o cara. Bom, já faz anos isso e até hoje nada, né? Mas, enfim, fica aquela desconfiança. Mas, pessoal, é isso que eu queria conversar aqui hoje, um pouco sobre ser racional. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Não era um vídeo que eu queria ensinar exatamente como ser racional, só queria falar um pouco sobre isso aí. E é isso, eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.